Parte 1. Primeiro contato. A sala de descanso. Era uma tarde abafada e o hospital parecia respirar junto comigo, exausto. Eu havia terminado meu terceiro plantão seguido e precisava de 5 minutos para existir sem alarme, sem prontuário, sem barulho. A sala de descanso estava vazia. Um milagre. E me joguei no sofá com um suspiro, soltando os cabelos do coque apertado. Fechei os olhos por alguns segundos, mas então ouvi a maçaneta girar. O som da porta se abrindo devagar cortou o silêncio, e quando olhei, ele estava ali. Lucas, o Dr. Lucas Moretti, um dos médicos mais admirados do hospital. E não só pela competência. Alto, moreno, com aquele ar de quem sempre sabe mais do que diz. Usava uma camiseta escura e a calça azul do uniforme, o crachá pendurado no bolso e o estetoscópio ainda no pescoço. Seus olhos encontraram os meus, e por um instante, ninguém disse nada. Só havia aquele silêncio carregado. Você parece cansada. A voz dele era baixa, grave, como se estivesse sussurrando direto para dentro do meu peito. Tentei sorrir, mas só conseguia sentir. Ele fechou a porta atrás de si com um clique suave, e o som ecoou como uma batida do meu coração. O ar pareceu mais denso. Ele deu alguns passos lentos, como se estivesse escolhendo cada movimento. Sentou-se ao meu lado. Não muito perto, mas o suficiente para eu sentir seu perfume. Algo entre limpeza e café amargo. Você fica mais bonita quando está assim, distraída. Engoli em seco. Era um elogio? Uma provocação? Seu olhar ficou preso no meu rosto, e sua mão, sem pedir permissão, subiu até meu queixo. Tocou levemente, com os dedos quentes, e deslizou devagar até a lateral do meu rosto. Meu corpo inteiro reagiu, como se aquele gesto tivesse sido ensaiado para me desarmar. Desculpa, ele disse, num tom que soava mais como desculpa por sentir, não por tocar. Você está tremendo. Eu acho que estou com calor. Menti. Ele sorriu de leve, aquele sorriso torto que deixava seu rosto mais humano, mais perigoso. Pegou minha mão com a dele e, sem explicar, a levou até o próprio peito por baixo do estetoscópio. Senti a batida do seu coração. Firme, rápida, viva. Você sente isso? Ele murmurou, e por um momento parecia que estávamos fora do tempo, como se o hospital inteiro tivesse desaparecido. Assenti, sem conseguir desviar os olhos dos dele. Ele era um homem comprometido. Eu sabia disso, mas naquele instante, tudo em mim queria esquecer. Ele soltou minha mão devagar, como se ainda não quisesse. Levantou-se em silêncio, ajeitou o crachá no bolso e caminhou até a porta. Antes de sair, olhou por cima do ombro e disse: Descanse um pouco, ainda tem muito dia pela frente. E saiu, deixando para trás o silêncio e meu coração descompassado. Parte 2. Cafeteria, olhares e uma revelação. O dia seguinte amanheceu com o hospital já fervendo em caos. Emergência lotada, gritos nos corredores, enfermeiras correndo, mas eu só conseguia pensar nele. Lucas. Tentei me manter ocupada, mas cada vez que cruzava com ele nos corredores, meu corpo reagia. Era quase automático. Meus olhos o procuravam, minha pele esquentava, mas ele se comportava como se nada tivesse acontecido. Profissional, cortês, como se aquele momento na sala de descanso tivesse sido uma invenção minha. Na hora do almoço, fui até a cafeteria do hospital. Era um lugar simples, com mesas de fórmica e luz fria, mas naquele dia parecia um cenário de novela. Sentei perto da janela, mexendo no café com uma colher, distraída, e então ele entrou, mas não estava sozinho. Ela vinha ao lado dele. Alta, loira, linda, usava um vestido azul claro e um jaleco por cima. O crachá pendurado com o nome: Doutora Vanessa S. Ribeiro. Meu estômago revirou. Vi quando ela segurou o braço dele com intimidade, sussurrando algo em seu ouvido que o fez rir de leve. Aquilo doeu mais do que eu esperava. Não era só ciúmes. Era uma sensação de que tudo que eu tinha sentido na véspera, o toque, o olhar, a respiração compartilhada, era unilateral, ingênuo, patético. Mas então aconteceu. Lucas me viu. Nossos olhares se cruzaram e, em vez de fingir que não me notava,
Ele sustentou o olhar, por alguns segundos que pareceram eternos. Ele não sorriu, não desviou. Apenas me olhou, intenso, contido, como se dissesse com os olhos tudo que não podia com palavras. Vanessa, percebendo, virou o rosto na direção dele, curiosa. Ele, então, finalmente desviou o olhar, sorrindo para ela de forma ensaiada. Sentaram-se na outra ponta da cafeteria, longe, mas próximos o suficiente para me torturar. A comida perdeu o gosto. Levantei, deixei a bandeja quase intacta e saí sem dizer nada. Mas, no caminho de volta, senti meu celular vibrar no bolso. Uma mensagem. Número desconhecido, mas eu sabia quem era. Sala de equipamentos, andar 3, 10 minutos. Parte 3. Sala de equipamentos, o beijo proibido. O andar 3 era quase deserto àquela hora. Os equipamentos antigos guardados ali serviam mais de depósito do que de área útil. Pouca gente entrava, pouca gente notava. Era o lugar perfeito para algo que não deveria acontecer. Abri a porta devagar, tentando conter a ansiedade. O som metálico da maçaneta pareceu mais alto que o normal. Ele já estava lá, encostado em uma das prateleiras, os braços cruzados, a expressão contida. "Você veio?" disse ele, como se não tivesse certeza. "Você mandou", respondi, tentando parecer firme, mas minha voz tremia. Ele deu um passo à frente, depois outro, até estar perto o suficiente para que eu sentisse seu perfume misturado com o cheiro metálico dos equipamentos ao redor. "Sobre ontem", ele começou, mas parou no meio da frase. "Você tem uma namorada", interrompi. Era melhor dizer em voz alta do que fingir que não existia. Ele não respondeu de imediato, apenas passou a mão pelos cabelos, frustrado. "É complicado." Não devia ser. Silêncio. Um daqueles que pesa, que diz mais do que 1000 palavras. E então ele me puxou, sem pensar. Sem dar tempo para arrependimentos, o beijo foi urgente. Quente, como se ambos soubéssemos que era errado e mesmo assim não conseguíssemos evitar. Suas mãos me prenderam pela cintura e as minhas se apoiaram em seu peito, sentindo o ritmo acelerado do coração dele. Nosso corpo se encaixava como se aquele momento estivesse escrito há muito tempo, mas o som de passos no corredor nos fez congelar. Ele me soltou rápido, indo até a porta e a trancando com um movimento seco. Ficamos ali, os dois ofegantes, tentando silenciar o desejo e a adrenalina. Nos olhamos, nenhum de nós sorriu. "Isso não pode acontecer de novo", ele disse, a voz baixa, quase um sussurro. Não devia ter acontecido nem uma vez. E mesmo assim, ali, naquela sala apertada, eu sabia. Aconteceria de novo, porque havia algo entre nós que já passava dos limites da razão. Ele abriu a porta devagar e saiu primeiro, como se nada tivesse acontecido. Esperei alguns segundos antes de sair também, mas do lado de fora, no fim do corredor, ela estava lá, Vanessa, com os braços cruzados e aquele olhar. A história estava prestes a mudar. Parte 4. A escolha. Vanessa não disse nada de imediato, apenas me encarou. Ele também parou, surpreso ao vê-la ali. "Vanessa, você acha que eu sou cega?" A voz dela era fria, mas não era raiva, era decepção. Eu queria desaparecer. Fui me afastando, mas ela levantou a mão impedindo. "Fica, você faz parte disso agora, não é?" Ele respirou fundo. Tentou falar, mas ela não deixou. Apenas virou as costas e foi embora. Sem cena, sem grito, só silêncio. Ele ficou olhando por alguns segundos e depois se virou para mim. Eu precisava terminar com ela há muito tempo. Eu só não sabia como. "E agora, sabe?" Ele assentiu. "Agora eu tenho um motivo." Meus olhos se encheram. Não era o fim que eu esperava. Não assim. Mas também não era mentira. Aquilo era real. Nos dias seguintes, evitamos nos ver. A tensão no hospital era demais. Boatos começaram a circular, mas ninguém sabia de verdade. E mesmo com tudo, eu ainda pensava nele a cada plantão, a cada café amargo, a cada batida no coração. Até que, uma noite, depois de um turno exaustivo, encontrei um bilhete no meu armário. "Na cobertura! Agora! Se quiser me ver de novo." Subi. O hospital parecia dormir. No último andar, o ar era mais fresco,
O som da cidade bem distante. Ele estava ali, encostado no parapeito, sem jaleco, sem uniforme, apenas ele. Você veio. Você me chamou. Ele caminhou devagar, como da primeira vez, mas agora não havia dúvida no olhar, nem hesitação nas mãos. Ele me abraçou, forte, como quem não quer mais soltar. Eu não sei o que vai ser da gente, mas sei que quero tentar. Sorri, porque no fundo eu queria o mesmo. Nos beijamos ali, sob as estrelas, com as luzes da cidade refletindo em nossos rostos, pela primeira vez sem medo, sem culpa. Só desejo e talvez amor. O que começou com um toque escondido, agora era um recomeço, um que ninguém precisava entender. Só nós dois. Capítulo extra. Quando o desejo fala mais alto. Fazia uma semana desde aquele beijo no terraço. Uma semana desde que nossas vidas mudaram de vez. Era noite, o hospital estava mais silencioso que o normal. Eu estava no arquivo, procurando um prontuário, quando ouvi a porta se fechando atrás de mim com um estalo suave. Era ele, sem jaleco, camisa social com as mangas dobradas, os olhos carregados de algo que não era só saudade. Era desejo. Preciso falar com você, ele disse com a voz baixa, rouca, como se o ar estivesse pesado demais para palavras. Dei um passo, mas ele foi mais rápido. Me encostou devagar na parede, uma mão firme ao lado do meu rosto, a outra repousando na minha cintura. Seu corpo próximo ao meu, quente, sólido, quase provocando vertigem. Nós dissemos que íamos esperar, que íamos ir devagar. Eu não consigo mais fingir, ele sussurrou, os lábios quase encostando no meu pescoço. Toda vez que você passa por mim, eu te sinto. Aqui. Ele pegou minha mão e levou até seu peito. O coração batia forte, igual ao meu. O toque dele foi ficando mais lento, mais íntimo. Deslizou os dedos pela minha nuca, pelo contorno da minha mandíbula. Me olhou nos olhos como se pedisse permissão, como se dissesse: se me deixar continuar, não tem mais volta. Eu deixei. Ele me beijou, e aquele não era um beijo comum. Era um mergulho, uma entrega. Suas mãos deslizaram pelas minhas costas com firmeza, e cada toque acendia algo em mim que eu nem sabia que podia queimar. Ele me ergueu, me apoiando com cuidado contra a prateleira. Estávamos escondidos, mas expostos um ao outro como nunca. A respiração dele misturada com a minha, nossos corpos se ajustando como se fossem feitos para se encaixar naquele instante. O mundo desapareceu. Só havia ele. Só havia nós. As mãos dele exploravam cada curva com reverência e fome. O calor entre nós era denso, quase palpável. Eu tremia, mas não de medo. Era pura antecipação. A cada movimento, ele murmurava palavras baixas, roucas, como promessas. E eu respondia com toques, com gemidos contidos, com olhares que diziam mais do que qualquer frase poderia expressar. O tempo parou ali dentro, só o som dos nossos corpos se encontrando no escuro, da pele arrepiada, da urgência e do carinho dançando juntos. Quando tudo se acalmou, ele me envolveu nos braços, o peito ainda ofegante contra o meu. Se isso for errado, ele disse, encostando a testa na minha. Eu nunca quis tanto errar assim. Sorri, com os olhos ainda fechados, sentindo o sabor dele na minha boca. Então, vamos continuar errando juntos.